Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. A gente volta com a aula de gramática. Espero que vocês estejam bem, que estejam em casa. No momento ainda não é possível o nosso encontro presencial, mas fica aí o sentimento de saudade, o desejo sincero e profundo que no futuro muito próximo estejamos todos juntos. Antes de irmos para a indicação da nossa agenda, a gente faz como de costume a nossa acolhida. Eu gostaria de pedir gentilmente que vocês não passassem o vídeo, né? Que vocês pudessem ouvir essa reflexão. A acolhida é um momento muito importante da nossa escola, é um procedimento, né, um evento, por assim dizer, em que inicia a nossa aula e que mesmo que seja à distância, em momento remoto, aula remota, a gente não pode deixar de fazer. E eu conto com vocês, cada texto é escolhido carinhosamente, cada texto deseja comunicar, transmitir para vocês uma mensagem. Essa mensagem, né, perpassa por uma seleção, uma coletânea, e ela é feita com muito carinho, meu ano. Então, eu gostaria que vocês, por favor, gentilmente ouvissem, tá certo? Então, a gente tem para essa semana, né, os movimentos certos, que intitula-se assim: Senhor, ensina-me a andar por teus caminhos em obediência. Esse é o tema geral. E o subtema, os movimentos certos. E a cada aula, gramática, leitura e redação, a gente dá sequência a essa temática. Então, o texto de hoje, os movimentos certos. A maneira de aprendermos o que Deus espera de nós é pela leitura de sua palavra. Não podemos começar a fazer os movimentos certos se não sabemos quais são. Além disso, podemos estudar quanto quisermos o santo manual da vida e aprender tudo o que devemos, mas vai chegar uma hora em que precisaremos pular na água. A prova de nossa sinceridade encontra-se em fazer e não somente saber. Uma coisa é escrever uma lista do que se deve ou não fazer, mas outra bem diferente é ter um coração dedicado aos caminhos de Deus e uma alma que anseia por viver nesses caminhos. Uma coisa é ler sobre a vida e outra é vivê-la. A obediência é algo que você faz. Ter um coração disposto a obedecer é um motivo de oração. Então, assim que a gente começa a nossa videoaula de hoje. E agora sim, né, como de costume, vamos à indicação da nossa agenda. A gente começa com a resolução da página 153 a 157, tá bom? Em seguida, tem aí Português e Linguagem, páginas 165 e 166. Então, vamos aí termos bastante atenção. Você que não pegou seu material, que ficou na dúvida se era gramática, português e linguagem, pegue a sua gramática, tá certo? Vamos precisar dos dois para essa videoaula de hoje. Mas, no momento, a gente começa com a nossa gramática realmente. Lá, né, na chamada principal, nós temos estrutura e formação das palavras, que diz na construção do texto. Leia a seguir a letra de uma canção de Chico Buarque. Se possível, ouça a canção na internet. Pedi aí o Renan, pedi aí a Isabel, deixa eu ver quem mais, o Saulo, né, que botem aí pra gente ouvir, tá bom? A Emily, pedi aí os alunos que geralmente participam, a Thaís, a Letícia, né? Queria citar o nome de todos, Vicente, mas como não dá, a gente cita o de alguns que sempre não mede esforços para arranjar o som, para poder aumentar e fazer acontecer. Então vamos lá, ela desatinou. Ela desatinou, viu chegar a quarta-feira, acabar a brincadeira, bandeira se desmanchando e ela ainda está sambando. Ela desatinou, viu morrer alegrias, rasgar fantasias, os dias sem sol raiando, e ela ainda está sambando. Ela não vê que toda a gente já está sofrendo normalmente. Toda a cidade anda esquecida da falsa vida, da avenida onde ela desatinou, viu morrer alegrias, rasgar fantasias, os dias sem sol raiando, e ela ainda está sambando. Quem não inveja é infeliz, feliz no seu mundo de cetim, assim debochando da dor, do pecado, do tempo perdido, do jogo acabado? Editora musical, Arlequim, 1967. Primeira questão, né, vamos aí pensarmos um pouco depois dessa letra de uma música do Chico Buarque que eu nem me atreveria a cantar para você, né? A canção, certo, sugere o fim de um evento não mencionado no texto, mas facilmente inferido pelo contexto, né? Então, aquilo que não está sendo mencionado, mas que pela leitura a gente pode fazer inferência. O que é inferência, professora? São aquelas observações que não estão claras, mas que a superfície do texto nos dá a condição de adentrarmos o texto e, através das informações explícitas,
buscarmos as informações implícitas, tá certo? Aí nós temos, qual é esse evento? O carnaval. Né? Quais palavras da canção permitem, né, fazer essa inferência? Quarta-feira de cinzas, bandeiras, sambando, fantasias, avenida e cetim. Viu como é fácil? O título da canção é Ela Desatinou. Observe alguns dos sentidos do verbo atinar. Atinar, descobrir por dedução, perceber por algum sinal, probabilidade, etc. Enxergar, perceber, acertar. 2. Descobrir, perceber ou entender algo, usando o raciocínio, o tino. A. Qual é o processo de formação da palavra atinar? Trata-se, nono ano, de uma derivação parasintética, certo? E da palavra desatinar? Olha aí, derivação prefixal a partir de atinar. Então, acompanha aí comigo a correção. Sabendo que o prefixo des confere aos termos o sentido de negação, de ação contrária, responda. Qual o significado de desatinar? Não perceber algo, não usar o raciocínio, o tino para entender uma situação. No contexto da canção, por que o eu lírico diz que a moça desatinou? Porque continuou sambando. Mesmo tendo se iniciado a quarta-feira de cinzas, ela não percebeu. Não se deu conta de que o carnaval havia acabado. Que evidências no contexto podiam levar a moça a atinar e perceber a situação? Então, quais inferências no ano, quais observações nós podemos fazer para dar essa completude de resposta? Olha aí. O amanhecer da quarta-feira, a brincadeira acabada, as bandeiras se desmanchando, as alegrias morrendo, as fantasias se rasgando, certo? Um dos versos da canção refere-se a bandeiras se desmanchando. Tendo em vista o significado do verbo manchar, é possível considerar que o verbo desmanchar, com o sentido que tem na música, forma-se pelo mesmo processo que o verbo desatinar? Justifique sua resposta. Não, pois se o processo fosse de derivação prefixal a partir de manchar, desmanchar, significaria não manchar, não sujar, certo? 4. Em relação aos versos, ela não vê que toda a gente já está sofrendo normalmente, toda a cidade anda esquecida da falsa vida? O que é a falsa vida? É a vida ilusória relacionada ao carnaval, quando as pessoas se fantasiam e podem fazer de conta que vivem outro tipo de vida. Interprete o trecho toda a gente já está sofrendo normalmente. As demais pessoas já voltaram a viver ou a sofrer. A vida normal do dia a dia já se integraram à vida cotidiana. Associe as palavras ao processo pelo qual elas se formaram. Quarta-feira, normalmente, brincadeira. Aí nós temos derivação sufixal, derivação prefixal, composição por justaposição, composição por aglutinação. Então, quarta-feira, a gente vai ter uma composição por justaposição. Normalmente, uma derivação sufixal. Brincadeira, também uma derivação sufixal. Aí a gente vai corresponder, né, relacionar os itens aí com 3, 1 e 1. Repetindo, 3, 1 e 1. Sexta questão pede, releia os versos. Quem não inveja a infeliz, feliz no seu mundo de cetim? Olha aí. Considerando que o adjetivo infeliz deriva de feliz, qual é o seu processo de formação? Então, pessoal, aqui a gente abre um parênteses para vocês, né? Aí a gente volta lá, acompanha aí com a gramática de vocês, né? Para que vocês não tenham dúvida, tá certo? Por favor. E você abre aí na página 148. Na página 148 diz assim: no início desse capítulo, no anúncio do início desse capítulo, vimos que foi empregada a palavra nova, fashionistas, como fez o anunciante. Os falantes da língua podem criar palavras sempre que houver necessidade de nomes para designar novas ideias ou novos objetos. Para criar uma palavra, podemos utilizar como base elementos já existentes na língua, adotar um termo de origem estrangeira ou alterar o significado de uma palavra já existente. As palavras assim criadas recebem o nome de neologismo. Há na língua portuguesa muitos processos de formação de palavras, aí na gramática de vocês na página 148. Os mais comuns são derivação e composição. Olha a derivação.
O processo de derivação no humano consiste em formar uma palavra chamada derivada, a partir de outra chamada primitiva. A derivação pode ser de 6 tipos. Então, tudo parte da derivação. Derivação prefixal, quando há acréscimo de um prefixo a um radical. A sufixal, quando há acréscimo de um sufixo a um radical. A parassintética, quando é um acréscimo simultâneo, ao mesmo tempo, simultâneo entenda como ao mesmo tempo, de um prefixo e de um radical. E a prefixal e sufixal, quando o acréscimo não simultâneo, tá certo? De um prefixo, de um sufixo a um radical. Por exemplo, a palavra feliz, né? Ela pode aparecer só como feliz, mas ela pode também aparecer como infeliz, apenas com o prefixo, mas ela também pode aparecer com o sufixo felizmente, né? Então, é a derivação prefixal e sufixal. Professora, a senhora disse 6, agora só leu 4, então vamos lá. E nós temos a derivação regressiva, que ocorre quando a eliminação de morfemas, desinência, sufixo no final da palavra. Olha aí, criticar, crítica, chorar, choro. E, nono ano, a derivação imprópria ocorre quando há mudança no sentido e na classe gramatical da palavra. Atualmente, tornou-se comum a transmissão por satélite, né? Satélite aí, substantivo. Morava numa das cidades satélite de Brasília, aí adjetivo. Então, a gente tem essa possibilidade de derivação. E nós vamos ter também por composição. O processo de composição, nono ano, consiste em formar palavras por meio da união de 2 ou mais radicais. A composição pode ser de 2 tipos, por justaposição e por aglutinação. Quando é que acontece por justaposição, professora? Quando não há alteração das palavras componentes. Beija-flor, pontapé, pemiqué, figo da Índia, elas se juntam, permanecendo tal qual a origem das suas palavras. Por aglutinação, ocorre quando há perda, tá certo, de alguns sons nas palavras. Outrora, outra mais hora. Planalto, plano mais alto, certo? Então, a gente abriu aí esse parêntese, né, para poder consolidar, né, firmar esse entendimento para vocês, tá certo? Aí vamos agora voltar aqui para a página, correção da gramática, tá certo? Nós estamos agora na questão, vamos aí da 55, da 6ª questão. Considerando que o adjetivo infeliz deriva de feliz, qual é o seu processo de formação? Derivação prefixal. Qual o sentido da palavra in? O de falta, isto é, de privação, de negação. Na canção, infeliz não é utilizada como adjetivo, mas como palavra de outra classe gramatical. Que classe é essa? Considerando-se esse fato, por qual outro motivo de derivação ela passa? Estou repetindo para você poder retomar comigo. Ela tem papel de substantivo e passa pelo processo de derivação imprópria, certo? Os termos feliz e infeliz, contrapostos nos 2 versos, certo? Constituem um paradoxo, não, Ana? Entre 2 situações relativas à moça, uma real e outra irreal. Com base no que diz a canção, responda: A. Qual dos 2 termos se refere à moça no mundo real e qual é a situação dela nesse mundo? O termo infeliz, a moça é considerada infeliz porque desatinou, isto é, não se deu conta de que no mundo real as pessoas sofrem. O sol já não brilha mais, não há brincadeiras. Qual dos 2 termos se refere à moça no mundo real e qual é a situação dela nesse mundo? Então, perceba, né, que nessa questão aqui não é só gramática, é sua percepção também. É você como leitor, é você colaborando, né, apresentando as suas percepções, tá certo? O termo feliz, a moça é considerada feliz, ainda que sua felicidade seja ilusória e transitória, certo? No mundo. Porque fecha os olhos para os problemas do mundo real e estende seu sonho, né, conseguindo debochar da dor e fugir dos problemas. Então, a gente resolveu aí a primeira parte e agora a gente vai para a parte que envolve semântica e discurso. Leia o anúncio a seguir, né, e responda as questões de 1 a 5. Eles, blá, 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 blá. E nós, glu, 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 glu. Quase publicitários, WordPress, 2010. Qual é o processo de formação das palavras blá e glub, denunciado principal do anúncio? Elas são formadas por meio das onomatopeias, isto é, imitam aproximadamente os sons das ações a que fazem referência, certo? Então, elas são formadas por meio das onomatopeias
imitam aproximadamente os sons das ações a que fazem referência. Tendo em vista o enunciado, chega de enchente, responda. Em relação ao enunciado principal do anúncio, a quem se refere o termo eles? Aos governantes responsáveis pelas obras de infraestrutura urbana, que poderiam evitar as enchentes, certo? Qual o sentido da expressão blá, 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 no contexto do anúncio? O sentido de discurso vazio, do tipo que, em geral, fazem os governantes. Discurso que não diz nada de útil ou não revela compromisso com ações concretas. A quem se refere o termo nós? A população em geral, incluindo nela o anunciante. Qual é o sentido da expressão gloob, gloob, gloob no contexto do anúncio? O de alguém afundando na água, tentando respirar, certo? Ao opor os pronomes eles e nós, o anunciante estabelece um tipo de relação com seu público-alvo. Qual é essa relação? Que efeito de sentido essa relação cria no anúncio? Utilizando o pronome eles para se referir aos governantes e o pronome nós para se referir à população em geral, o anunciante se inclui nesse seu público-alvo, ao mesmo tempo que critica aqueles que não se importam com a população. Dessa forma, aproximando-se de seu público-alvo, o anunciante consegue conquistar a simpatia e o apoio deles. Sabendo que esse anúncio, no ano, foi veiculado em um outdoor, levante hipótese. Por que as expressões blá, 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 gloob, 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 são mais eficientes nesse contexto do que um texto explicativo? Então, é muito importante que vocês parem para analisar a função. Se a comunicação ela acontece, se a mensagem ela chega ao seu receptor, ao seu interlocutor, de maneira viável, tá certo? As pessoas que passam nas ruas, geralmente, não têm muito tempo para parar e ler. Logo, uma mensagem curta e objetiva como essa pode alcançar mais facilmente o objetivo do anunciante. Esse anúncio foi produzido em 1966, ou seja, há mais de 2 décadas. Na sua opinião, ele está desatualizado? Não, ele ainda é atual, pois todos os anos ocorrem enchentes e tragédias no país, nos períodos de chuva. Observe esses grupos de palavras. Aí tem economista, jornalista, anestesista, violinista, enxadrista, criminalista, verdureiro, jornaleiro, enfermeiro, sanfoneiro, borracheiro, lixeiro. Tá? De novo, economista, jornalista, anestesista, violinista, enxadrista, criminalista. Para ler melhor para vocês. Verdureiro, jornaleiro, enfermeiro, sanfoneiro, borracheiro e lixeiro. Agora sim. Nos 2 grupos, o acréscimo do sufixo ista e eira, confere às palavras o valor semântico de profissão, ofício. No entanto, parece haver uma relação entre esse sufixo e prestígio social. O que observação, veja bem como é interessante essa pergunta, do sentido das palavras de um grupo e outro indica quanto a essa relação? Olha aí. As profissões ou os ofícios que têm mais prestígio social em ista, enquanto as que têm menos prestígio social terminam em eiro. Então, a questão é de prestígio social. Olha aí. Que outras palavras poderiam ilustrar essa hipótese? Cientista, contabilista, dentista, tenista, oftalmologista, biologista. Aí, outras que não têm um valor tão forte. Porteiro, leiteiro, copeiro, cozinheiro, chapeleiro. Há palavras que contrariam essa hipótese? Discuta com os colegas em caso afirmativo, dê exemplos. A relação entre o sufixo ista e eiro é, de fato, uma tendência presente na formação das palavras da língua portuguesa. Entretanto, há exceções como engenheiro, balconista, por exemplo, certo? Então, pessoal, essa relação, ela se dá para o entendimento da estrutura e formação das palavras, tá certo? Então, a gente deixa aí, como sugestão para que vocês resolvam, deixa eu pegar aqui, no português, linguagem, semântica e discurso, essas questões. Não precisa você copiar as perguntas, você vai anotar só as respostas, está bem curto,
São apenas 7 questões, tá bom? Tá lá de verdinho, semântica e discurso. Você vai lá, lê. Qualquer coisa, retoma, né? Ao conteúdo explicativo tal qual tá na sua gramática, tá certo? E a gente vai encerrando a nossa videoaula por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço carinhoso. Até o nosso próximo encontro. Fique em casa. Beijo, bênçãos e paz em nossas vidas sempre. E no futuro muito próximo, se Deus quiser, estaremos juntos, acreditem. Até a próxima videoaula. Faz atividade. Não deixa acumular nada, tá bom? Então a gente se encontra na nossa próxima videoaula e lá no Meet. Aguardo vocês.